Método Sinclair, a cura para o alcoolismo com um medicamento chamado naltrexona. Tava devendo vídeo, estudei o que eu pude estudar porque eu quero trazer esse vídeo para familiares, para pacientes e para médicos, no máximo que eu puder fazer. Eu quero que tu compartilhe esse vídeo com pessoas que sofrem com questões de álcool. A gente vai ver se é um mito, se é uma verdade, que o chamado método Sinclair é até então bastante desconhecido no Brasil. Ele tem alguma possibilidade de ser a cura para o alcoolismo, a qual ele se propõe ser. E para quem mais que ele pode funcionar. Então, presta bem atenção no vídeo de hoje. Temos um quadro aqui novo no canal. O meu canal não é sobre alcoolismo até então, mas quem sou eu caso tu caia aqui no meu canal buscando soluções ou ajuda, ferramentas para a questão com álcool ou até outras drogas. Eu sou terapeuta, eu trabalho com dieta cetogênica e várias outras ferramentas, principalmente para compulsão alimentar, distúrbios do sono, o que for, o que afete as compulsões, porque a gente vai ver que elas são sempre muito próximas delas. E eu sou uma jamais diga compulsiva, porque prossegue o resto da vida, ou não, segundo Sinclair. Então eu venho dessa longa trajetória de recuperação de várias adições químicas que também com consumo de substâncias ou não, porque a gente tem as comportamentais também, seja sexo, seja compulsão alimentar, seja jogos, o que for. Então a gente vai dar uma olhada hoje o que é o método Sinclair e se ele funciona ou não. Te inscreve no canal, passa esse vídeo pro teu médico, porque tu vai ter que conversar com ele para conseguir a receita da naltrexona e vamos refletir comigo. Vamos começar. Dr. Sinclair é um médico norte-americano que estuda alcoolismo desde os anos 60 e ele se mudou para a Finlândia para estudar ratos que tinham uma genética predisposta à adição. A base disso tudo, dessa jogada toda do Sinclair, vai ser a gente desvendar o que é de fato uma adição e o que é um comportamento abusivo pontual, que é algo que a sociedade contemporânea definitivamente não consegue esclarecer e a gente acaba usando de forma equivocada nomes médicos, termos médicos para comportamentos que a gente não queria ter. Mas enfim, o método Sinclair, ele vai usar um remédio que já é atribuído ao tratamento do alcoolismo, mas de uma forma que é relativamente polêmica. É a naltrexona, que lá em 2014, por ali antes disso até, foi tida como uma cura para o alcoolismo e os estudos foram mostrando que o potencial dela não era tão elevado assim. Por quê? Porque nos tratamentos originais com a naltrexona era recomendado, não, era exigido que o paciente estivesse em abstinência. Mas como tudo na vida, quem manda é o próprio paciente, que começaram a beber usando a naltrexona, e estas pessoas que bebiam usando a naltrexona fora do tratamento acabavam tendo mais benefícios do que quem seguia o tratamento à risca. O Sinclair observou isso com os ratos, testou no laboratório e conseguiu uma taxa de cura muito maior. Bom, Juliana, por que você está usando o termo cura? Porque não existe isso. Eu sei, eu fui paciente dos 12 passos, recomendo muito e incontáveis outras práticas que eu fui desenvolvendo para mim através de muitos anos de observação, convivendo em fazendas, clínicas e tudo mais. Não existe cura, mas no método Sinclair haveria. Por quê? O método Sinclair, ele trabalha com a extinção farmacológica, que não tem nada de novo nisso. Quem é fumante e curou o cigarro com o Champix deveria saber que também é uma forma de extinção farmacológica. O que a naltrexona vai fazer? Ela vai atuar sobre o sistema opioide, ou seja, quando tu bebe, tu libera uma carga elevada de endorfina. Como que o teu cérebro vai reagir a essas endorfinas varia de incontáveis fatores e o principal deles é genético. Vamos pensar que 50% das pessoas nos Estados Unidos têm familiares com histórico de alcoolismo, então é bem possível aí que tu esteja sendo atingido por um fator genético, algo pra gente levar em conta se a gente tem isso na família e tem filhos, por exemplo.
Mas ok, tomou o álcool, liberou uma carga de endorfina que vai te dizer muito prazer, muito prazer. Quanto mais a carga genética, maior o prazer. Algo que tem só o comportamento abusivo deveria entender que na adição é bastante além disso. Surge aí o quê? Que é legal da gente esclarecer a diferença entre a dopamina e a endorfina. A endorfina vai te dizer muito prazer e aí vai ativar a dopamina que vai dizer pro cérebro, opa, aprenda este caminho. Dopamina, aprenda este caminho para que no próximo momento de tristeza, para que na próxima festa que eu me soltar, porque começa assim. Não começa no vício, começa assim. Então, tu vai lá reforçando. Cada vez que tu te sentir daquela forma, se tu recorrer ao álcool, à droga, o que for, tu vai aprendendo o vício. Esta é a base do Sinclair, um grande seguidor das pesquisas de Pavlov. Os vícios são aprendidos, isso é importante que tu entenda. Então, ele vai atuar, o método Sinclair, sobre o sistema opioide. Ou seja, quando tu beber, o cérebro liberará endorfinas. Porém, estas endorfinas não vão se ligar aos receptores opioides que estarão bloqueados com a naltrexona. Essa é a chave da naltrexona. Que ela funciona para quê? Para o alcoolismo, que é o que a gente tem estudos, mas também para cocaína, morfina, anfetamina e outros comportamentos que seriam sexo, jogos, distúrbios alimentares, que a gente ainda não tem uma porcentagem de melhoria, mas que eles trabalham sobre o sistema opioide também. Então, como a naltrexona vai bloquear esses receptores, tudo que estiver envolvido com o sistema opioide tem uma possibilidade de benefícios que vale a pena ser investigado, dependendo do teu caso, da tua gravidade, ok? Juliana, a primeira coisa que vai ocorrer, para nicotina funciona? Não tem nenhum estudo que comprovou que o cigarro foi reduzido de nenhuma forma, porque o cigarro é o vício mais trágico que tem. Ele sequestra diversos caminhos do cérebro que ficam reféns dos receptores nicotínicos que estão espalhados por tudo. Então, esquece a nicotina aqui, fica com esses por enquanto, no futuro vamos pensar sobre a nicotina. Bom, enfim, o método Sinclair tem 6 passos, essa é a base do método Sinclair. No livro A Cura para o Alcoolismo, do Scapa, que eu vou subir no site revoluçãoquieto.com, eu estou subindo o PDF do livro para vocês, é em inglês, mas quando tu chegar na etapa para conseguir a receita da naltrexona, tu vai ter que conversar com o teu médico, ele vai ter que conhecer o que é o método Sinclair, o livro tá lá para vocês, tá bom? Então, e também toda a explicação do método vai estar no site revoluçãoquieto.com. Acessa lá, vou botar na descrição do vídeo para te me encontrar caso tu não seja meu seguidor. Primeira questão, entender o mecanismo, a gente entendeu. Sistema opioide bloqueia receptores, a endorfina não reforça os caminhos. Aí o que acontece? Ao não reforçar os caminhos, o sistema nervoso reagiria de uma forma que ele vai desaprendendo. Cada vez que tu toma o álcool com a naltrexona, e eu já vou te explicar como, o teu sistema nervoso desaprende um pouquinho. Diz Sinclair que de 3 a 5 meses tu já não seria mais um alcoólatra, ou seja, os caminhos neuroquímicos já não estarão tão reforçados quanto o de um adicto. Tu teria voltado a ser um indivíduo sem adição, tendo as mesmas respostas que qualquer mortal, algo que eu desconheço porque eu sou profundamente afetada por todos esses vícios aqui. Então, é algo a ser testado. Eu nunca tomei naltrexona, mas eu tenho um carinho especial por essa linha de pensamento da extinção farmacológica, porque ela tem muita plausibilidade. Então, vamos prosseguir aqui. Mecanismo, pra gente finalizar. Como que tu tem que tomar a naltrexona? Tu vai tomar um comprimido de naltrexona 1 hora antes de beber. 1 hora antes, não menos.
E depois a gente vai entender a importância das práticas complementares para te cruzar esse período. Primeira coisa, tu vai ter que andar com a naltrexona o tempo inteiro, principalmente no início. Porque a gente sabe que não é um comportamento que tu tem controle, mas tu vai ter que ter controle sobre tomar o remédio. Se tu não tomar o remédio, não acabou tudo, calma. Tu vai reaprender o sistema de uma forma mais forte ainda. Então no dia seguinte tu vai ter que recomeçar. Tranquilo, vamos recomeçar, com o comprimido. Onde que tu errou? Para e pensa. Por que eu não tomei o comprimido? Faltou alguém que me falasse ali? Faltou eu estar com o comprimido na mão? Não consegui aguardar? O que eu posso fazer? Pensa de forma objetiva, nunca de forma moral ou emocional. Tu não fracassou, tu tinha um erro ali no teu passo, ok? Então é isso. Anda com o comprimido, toma 1 hora antes, sempre antes de beber. Se tu não for beber, não tomará naltrexona. Tu toma naltrexona sempre 1 hora antes de beber. Segundo passo, saber se tu tem problemas. Essa é a parte mais subjetiva e difícil. O que eu posso dizer para vocês é que é uma sociedade profundamente doente e ignorante. Esse é o meu ponto de vista, tá? A gente não tem a menor ideia do que é uma adição química. Os médicos não sabem, eles não passaram por isso. Então, quando tu conversa com as pessoas, eu presumo que tu sinta um imenso vazio por dentro, porque tu é realmente refém de um caminho que é bioquímico, que é psicossocial e que tem outras questões também. Vamos lá, biopsicossocial, que é o que a gente chama as adições. Tu tem 3 frentes para vencer dentro de ti. E se tu é um adicto de verdade, tu tem que ter a humildade de entender que tu não vai vencer isso sem ferramentas. Não vai. Não existe. Ah, mas o vizinho parou de fumar do nada, o vizinho parou de beber do nada. Ele não era adicto. Ele podia ter graves problemas, ele podia ter uma alta dependência. Ele não era adicto. O que diferencia a adição do problema com a substância é justamente a incapacidade neuroquímica ou qualquer de outra forma que tu queira colocar, porque em termos gerais tudo vai afetar o cérebro, o psicossocial vai afetar o cérebro. Tu não tem poder sobre isso. Então tu vai precisar de uma ajuda química, de uma ajuda de 12 passos, o caminho que tu escolher. Mas tenha humildade disso e até coragem para não ouvir estas pessoas e escolher um médico capaz de te auxiliar neste caminho, que será um médico que tem um histórico disso, que minimamente compreenda do que tu tá falando, ok? Então, para te saber se tu tem problemas ou não, eu cortaria todos esses pontos vermelhos aqui, que eu vou sair da frente, mas eu iria simplesmente nisso. Tu tem poder ou não? Ah, porque o coach me disse que eu posso tudo. Não, esse coach ele não entendeu as adições, ele não trabalha com adições. O meu médico disse que é força de vontade. Troca de médico e vamos prosseguir com o vídeo. Então, sou alcoólatra ou não, tenho problema com drogas ou não. Vamos ver aqui o que a sociedade lá dos psiquiatras padrão nos coloca nos manuais. O álcool prejudica teu cotidiano? Deixou de trabalhar, chegou atrasado, enfim, qualquer coisa que prejudica as tarefas cotidianas. 2. Tu bebe quando tem risco físico, tu bebe antes de dirigir, tu bebe antes de operar maquinários e coisa e tal. Tu bebe mesmo tendo problemas relacionais, tu bateu num filho, numa esposa, tá acabando o teu casamento, tu não consegue parar? O álcool perde o efeito se tu toma sempre a mesma dose, é o que acontece comigo. Toma um dia, 1, 2 cervejas, no segundo, 3, 4, 5, 6, não tem fim. Não tem fim. Sim, eu entro aqui, ó, claramente. Bebe mais do que queria? Eu vou beber um pouquinho cedo pra casa que eu tenho que dormir. Não, nunca consegue. Nunca. Não tem controle sobre a própria voz. O álcool sempre vence. Depois não consegue parar, tentou tudo que é método e tu tá aqui buscando método Sinclair e depois desistiu de atividades pelo álcool. Eu também entro aqui categoricamente porque eu perdi muita coisa por causa do álcool na minha vida, incluindo uma faculdade inteira, porque eu não conseguia não ir bêbada para as aulas, então eu tive que desistir da faculdade. Ok, agora vamos prosseguir. Isso aqui seria se tu tem problemas reais, tá?
como é que tu vai pro terceiro passo proposto no livro A Cura para o Alcoolismo, que tá lá no revoluçãoketo.com. Receita para naltrexona. Tem alguns países no mundo que é a naltrexona ou nalmefene na Europa, que não é naltrexona lá, não são liberados, não é o nosso caso no Brasil. Qual é o lado positivo disso? O que te facilita? A naltrexona, graças àqueles estudos iniciais, já é reconhecido como um medicamento ligado a problemas de álcool. Então tu já consegue conversar em um novo medicamento que tu vai apresentar para o teu médico. Qual é a polêmica? No método Sinclair, tu vai usar a naltrexona, mas bebendo. Como e se tu vai conversar com o teu médico a respeito de como tu vai usar esse medicamento, é algo teu. Eu não vou julgar ninguém, eu não vou dar opinião que seria antiético, tá? Do que tu deveria fazer ou não. Eu tenho visões minhas, eu faria o que fosse necessário para tentar algo que não é ilegal, que não tá matando ninguém. E, enfim, a única coisa que eu te diria é o seguinte: se tu conseguiu parar de beber com os 12 passos, tu conseguiu parar de beber com mindfulness, com psicólogo, não volta a beber só para extinguir. Eu sei que é difícil ficar até hoje, gente. Faz um ano, esse vídeo é muito interessante, faz um ano exato que eu parei completamente de beber. O alcoolismo está sob controle há muitos anos, mas até hoje eu tô numa reunião de família, porque eu não vou mais a bares, eu não saio de noite, eu tive que mudar toda a minha vida, para aprender a ter prazer lúcida. Inclusive, há poucos fins de semana, a gente teve uma feira aqui na cidade, e é uma cidade de colonização alemã, todos bebem o tempo inteiro, é incrível, e eu quase bebi, e a única coisa que me refreou, eu tava com as minhas filhas ali, e eu falei, eu preciso estar lúcida para ver elas nesse momento. Foi a única coisa, uma profunda paixão por estar lúcida, que é algo que, vou dizer que grande parte da sociedade atual não tem. Ou seja, eu não culpo vocês se não conseguem utilizar isso. A gente precisa do celular, a gente precisa do álcool, a gente precisa sempre de mecanismos que elevem as nossas percepções. No meu caso, o que mais bem funcionou para mim foi o mindfulness, realmente, que me coloca nessa profunda paixão pela lucidez, e sim, os 12 passos. Mas tu tentou isso, deu certo? Não vai voltar só para extinguir a memória, prossegue, é difícil, eu tô contigo, é difícil, a gente sua, dói, às vezes tá conversando com alguém, é tudo muito fácil pros outros, eu vou acordar, eu vou não sei o que, pra ti não é fácil, tu tem infinitas vozes na tua cabeça o tempo inteiro, e tu tem que prosseguir com os julgamentos das pessoas que te exigem mais, mas o que isso vai fazer de ti? Muito mais forte do que eles, então te agarra a isso. São pessoas, quem supera esse vício, esses vícios, de qualquer uma das formas, são pessoas que eu queria ter do meu lado diariamente, porque quem supera uma adição é algo sem precedentes de sabedoria, de conhecimento sobre a vida, então aposta nisso. Não conseguiu, não tem problema, vamos voltar para o método Sinclair. Vai conseguir a receita de naltrexona com teu médico. Conseguiu, conversou com ele, disse o que tinha que dizer, pegou a naltrexona, começou a tomar, programado. 1 hora antes de beber. Beberei hoje, amanhã sentiu vontade, sentiu que vai... Sente. Aí que entra o mindfulness de uma maneira tão maravilhosa. Tem algo errado, eu passei do meu limite hoje, mudou a frequência cerebral, mudou o comportamento, tá respirando diferente. Já pega o teu remédio e vai. Pega o teu remédio e vai, toma o remédio 1 hora antes e vai beber. Lembrando disso daqui. 3 a 5 meses, vai ter quedas. Tu vai se sentir alcoolizado da mesma forma, tu vai beber a mais e cair no chão da mesma forma. Não é porque o remédio não funciona, não é porque tu é um grande culpado, faz parte do processo. Não tem um depoimento que tenha dito, comecei e fiz, foi fantástico. Todos alertam para isso. Tu não vai escapar disso daqui também. Altos e baixos. Não deixa de beber o remédio, por favor. Próxima. Reeducação cerebral. Endorfinas dias sem álcool. O que eu quero dizer aqui?
bem polêmica uma questão do método Sinclair, porque eles, eu não quero que tu se afunde muito no que os oficiais do método Sinclair falam, vou te dizer por quê. Eles tendem, por serem filhos de Pavlov, e eu também sou naquilo que cabe a parte bioquímica, a só ficar no bioquímico. Então, tome a pílula e tudo se curará. Bom, as taxas e as pessoas que foram por esse caminho contradizem essa fala de que a pílula mágica te curará. E o que é um problema, porque é só o que as pessoas querem, é a pílula mágica, infelizmente é isso. Ninguém quer aproveitar esse grande chamado para aprender a sair da insanidade do mundo contemporâneo e entrar numa vida de lucidez e tranquilidade que o alcoolismo pode propiciar junto com um remédio como uma ferramenta, e de repente tu quer ficar só com um remédio. E aqui tu vai começar a entender por que não funciona. A primeira questão é, nos dias que tu for tomar o remédio e beber, não pratique coisas que liberam endorfina. Amar os filhos, aquela coisa de ficar com a família, exercícios físicos, se tu não tem problemas alimentares, comer coisas que te dão prazer, porque tudo isso vai ativar o teu sistema opioide também. A gente pode entrar num conflito neuroquímico aí, em que o teu cérebro pode acabar extinguindo, claro, de uma forma um pouco mais sutil, mas extinguindo prazer em outras coisas que não o álcool. Então o método Sinclair é muito claro no livro. O dia de tomar naltrexona é dia de tomar naltrexona e deu, entendeu? Não faça mais nada que te libere endorfinas nesse dia. Ao contrário, nos dias sem álcool, que eles vão vir, pode demorar, mas eles vão vir. Tem que vir naturalmente. Mesma coisa que o jejum, né? Tem que vir naturalmente. Quando chegar o dia em que tu não vai mais ter vontade de beber e tu não tomar a naltrexona, certo? Se não bebe, não toma naltrexona. Aqui tu vai estimular tuas endorfinas, porque tu precisa reeducar teu cérebro. Note como é exatamente o que todo o pessoal do força de vontade fala. É o mesmo discurso, só que com a parte do bio junto, com a bioquímica junto. É aqui que eu me interesso, é esse tipo de tratamento que eu gosto, que atua em todos os métodos. Aqui a gente está falando feito adultos, ok? De forma científica e humana. Olha aqui, nos dias sem álcool, faça tudo que te dá mais prazer, porque eu preciso que tu reeduque o teu cérebro para liberar endorfinas que vão atuar sobre os receptores que não estão bloqueados com as coisas que verdadeiramente te faziam bem. Então tu vai jogando. Num dia tu vai desreeducando o cérebro com álcool, no outro dia tu vai reeducando com aquilo que tu queria ter educado no discurso da força de vontade, tá? Aqui, 5, regra de ouro. Espero que esteja entendido bem essa questão aqui. Não tomar naltrexona nos dias que tu bebe e quando tomar naltrexona, não fazer nada que te libere endorfinas. Nos dias que tu não bebe, tu não toma naltrexona e faz as coisas que te liberam endorfina para reeducar o teu cérebro. Regra de ouro, é o último passo. Nunca beber sem ter tomado naltrexona. Essa regra é bem importante. O que vai acontecer? Já mencionei antes, mas se tu beber sem tomar o remédio, tu não apenas vai reafirmar aquele padrão da adição inicial, do qual tu está tentando te livrar, mas ele vai vir mais forte. Eles chamam nos Estados Unidos de buzz, né? Porque todo o material que eu tive acesso foi em inglês. É o buzz do alcoolismo ou da droga. Que não é só esse prazer que as pessoas que dizem, como é que tu não consegue parar de beber? Porque tu nunca sentiu o prazer que eu senti. Ele é um prazer que não tem explicação. E não é só, eu não gosto da palavra prazer. Porque quem é alcoólatra de verdade, vamos ver se tu chegou nesse ponto que eu cheguei. Tu já chorou bebendo? Eu muito chorei bebendo, eu muito chorei fumando, eu muito chorei comendo tortas, no meu caso, compulsão alimentar, comendo tortas e tortas às lágrimas, não tem prazer nenhum naquilo, não tem prazer nenhum. Não, é um mecanismo de prazer, mas que não libera prazer nenhum mais. Essa é a situação. Mas vou usar a palavra prazer aqui por termos técnicos por causa da endorfina, dos receptores.
Tu vai reforçar o caminho, vamos colocar isso, o caminho neuroquímico. Tu vai reforçar o caminho neuroquímico da adição, em vez de prazer, se tu não tomar o remédio, e de uma forma muito mais elevada, muito mais forte. Aquele prazer que tu ficou, porque quando tu começou, e agora a gente vai pra cá, quando tu começou a tomar naltrexona, tu parou de ter o buzz, tu parou de ter a coisa da adição, que eu não sei uma palavra em nenhuma língua para explicar o que é. É um sentimento de que as coisas têm que ser assim, é isso. Por isso que eu digo, é um cérebro que não funciona sem o vício, porque a sensação que eu tenho não tem nada a ver com prazer, é de que o cérebro está funcionando, é só isso. As coisas estão funcionando. E que hoje eu consigo ver é o que as pessoas sem adição sentem. É simplesmente isso. E é quase como se fosse um reajuste do cérebro. Por isso que eu acredito tanto no do biopsicossocial. Mas agora eu preciso que para te cumprir essa regra aqui, tu venha pro psicossocial, que é isso que o Sinclair, os adeptos, os defensores do Sinclair, pecam abruptamente. O que eles vão te dizer? Que quem faz terapia, não faz, tem as mesmas taxas de cura, ok? Só que eu questiono isso daqui. Eles colocam que é 78% de sucesso. Só que esse sucesso tem um asterisco bem importante. Porque 78% dessas pessoas param de manifestar sintomas de alcoolismo, mas só 25% para de beber. 100% para de beber. 25% para de beber completamente. É um número muito pequeno, eu acho um número muito pequeno. Porque pra te dizer que tu te curou do alcoolismo porque eu tô bebendo só porque eu quero, não é? Acho muito bizarra essa história. Quem passa pelos 12 passos e que aprendeu a viver, porque pra mim os 12 passos é um método para aprender a viver, todo mundo devia fazer os 12 passos hoje em dia, mas as pessoas colocam questionamentos muito importantes aqui sobre isso. Se tu conseguiu te curar do alcoolismo e tu segue bebendo, tu tá nessa taxa aqui, minha matemática é péssima, de quase 50% das pessoas, aproximadamente 50%, tá acontecendo algo contigo ainda. Então, o que a gente propõe aqui? Que a gente, para conseguir dominar esse último passo, a gente entre naquilo que os próprios profissionais que trabalham com o método Sinclair vão dizer que são importantes. Por isso eu questionaria eles assim, como assim a terapia não funciona, não aumenta as taxas, se vocês vão me indicar isso daqui? E isso daqui, na minha cabeça, porque eu trabalho com isso daqui, para mim isso é a terapia, é a parte psicossocial. Por quê? Porque eu quero elevar isso daqui. Isso daqui não me basta. Não me basta que tu pare de ser alcoólatra e siga bebendo. Que história é essa? Eu quero isso daqui elevado, que eu considero muito baixo. Vamos lá. A primeira questão, a falta de prazer. Vamos lembrar dos nossos amigos da bariátrica, já que esse canal fala tanto sobre questão de peso e compulsão alimentar. Qual o grande problema da bariátrica? Não é psico também? Da pessoa fazer a bariátrica e meio que enlouquecer, cara, com toda a justiça. Porque ela precisa seguir comendo, ela não trabalhou os mecanismos certos. Então ela precisa chupar a lata de leite condensado, qualquer outra coisa. No teu caso, seguir bebendo, porque tu não vai mais ter o buzz. E tu tem um cérebro que não é só viciado no álcool, tu é viciado no buzz. E isso eu falei no meu outro vídeo sobre compulsão. Isso daqui, essa palavra aqui, dopamina, ela não é tocada no método Sinclair. Ela é tocada num último momento em que o Sinclair tenta justificar por que 20% das pessoas não responde ao método. Aí o Sinclair diz, porque algumas pessoas desenvolvem outros caminhos mais complexos para aprender o vício. Gosto muito dessa palavra aqui, né, Sinclair? Vamos ser honestos. A gente tem um vício no buzz. A gente precisa, é aquilo que a gente fala. Eu desconheço um alcoólatra. Geralmente, o vício descamba para vários outros vícios.
Porque a gente não tem um vício num objeto, a gente tem um cérebro que, além de ter aprendido aquele objeto, segundo os ratos do Sinclair, ele tem uma disfunção com todos os objetos. E aí aqui eu te pergunto, o que tu vai fazer com a falta de prazer? Se tu vai ter prazer, como todos os seres humanos normais, mas como é que tu vai lidar com uma vida que ela é medíocre? Muitas pessoas vão cair aqui, desculpa o termo medíocre, tá? Mas eu espero que vocês entendam isso. Ainda mais no mundo contemporâneo, que a gente usa tantos subterfúgios para elevado, do selfie ao álcool, então vamos de um grau até o extremo, para elevar a mediocridade da vida, que é uma mediocridade linda, ou readequar o maravilhamento da vida com outras coisas. Aí fica de uma forma mais educada e correta de falar. Para isso, aí sim, o maravilhamento da vida sem objetos. É uma boa definição de mindfulness. O maravilhamento buzz na vida. Gostaram disso? Espero que sim, porque é exatamente o que acontece. Com o mindfulness é exatamente o que acontece. E, uma pessoa louca, uma meditativa falando sobre isso. Não, eu sou uma ex-adicta, eu sou uma adicta que está te falando que o mindfulness ao longo de anos, meses, anos, ele vai te gerar o mesmo buzz, mas desde o início ele vai promovendo essa reeducação cerebral que o Sinclair propõe através dos dias sem álcool. Isso daqui eu acho uma chave e não é à toa que eu estou estudando o mindfulness para aplicação terapêutica, porque começou comigo, mas eu não vejo como seguir nenhum caminho e nem os profissionais do próprio Sinclair, porque essa foi a minha briga. Poxa, terapia não funciona, mas vocês mandam eles fazerem mindfulness. Para que eles mandam as pessoas fazerem práticas de mindfulness? Tanto para lidar com a falta de prazer, como para aprender a segurar aquela 1 hora, ou aprender a entender quando que é o dia que tu vai beber, quando que não é, aprender a criar os dias de não bebida, e também para te não ficar insistindo em eu não sou mais alcoólatra, mas bebo porque gosto, essas coisas assim. Enfim, então o mindfulness para te dar um mínimo de lucidez. Em termos gerais, o que é o mindfulness? É tu aprender, como eu coloco lá no vídeo anterior das compulsões, para te aprender a se bastar. É simplesmente isso. É uma prática de amor próprio, no sentido mais científico possível, sem falatórios subjetivos. É tu aprender a se bastar com o que tu está vivendo agora, sem ter que fazer essa pilha de essas 2 telas da vida, em que tudo tem que ser multiplicado incontáveis vezes, ao ponto em que tu nem tá mais presente naquilo que tu está fazendo. O mindfulness, ele vai desativando essas necessidades pouco a pouco, através de muito tempo. Esse é o problema do mindfulness em comparação ao método Sinclair, por isso que eu acho que unir os dois é tão interessante. Vamos lá, último questionamento. Quem se cura? O método funciona, coloco isso lá no revoluçãoquieto.com. O método cura, de fato. Um questionamento que veio de alguém que fez o método Sinclair, aliado aos 12 passos, aliado ao mindfulness, que é o que eu sugeriria para todos. Ele questiona o seguinte: o método não funciona para 20%, segundo o próprio Sinclair. O mais recente estudo sobre alcoolismo, publicado no JAMA no ano passado, ele nos coloca que 12,27% das pessoas são alcoólatras nos Estados Unidos, ok? Vamos expandir para o resto do mundo, tá? Esse número em termos de curiosidade. É um número até bastante próximo. O que eu me pergunto aqui, e que esta pessoa fantástica, que também trabalha com isso hoje em dia, conscientizando sobre alcoolismo e outras drogas, porque ele também, assim como eu, foi viciado em muitas outras drogas, será que neste número não está contido justamente este número? Será que quando o Dr. Sinclair fala sobre, são 20% das pessoas que aprenderam mecanismos mais complexos de adição? Não, eu me questiono se justamente essas pessoas que aprenderam os mecanismos mais complexos não é o que caracteriza a adição. É tu sair do sistema opioide, que é o sistema do prazer,
e o teu cérebro ser literalmente sequestrado pelo objeto de uma forma hiper complexa, que é o que vai acontecer na nicotina, como a gente vai ver no futuro aí, em que os receptores todos são completamente sequestrados pelo objeto de consumo. Do que eu vi nesses muitos anos convivendo com pacientes adictos em clínicas, hospitais, fazendas, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Tu tá falando de prazer e tu tá falando de adição. E eu ousaria, só uma hipótese, tá? Não tem estudo científico para isso. Eu ousaria dizer, assim como essa pessoa, que sim, que o que caracteriza a adição é justamente a complexidade com que o objeto sequestra o cérebro da pessoa. A complexidade dos caminhos neuroquimicamente aprendidos. Ou seja, o que eu quero que tu faça aqui? Então a naltrexona não funciona? Não. O sistema opiáceo, ele é bem importante. Ele é bem importante até para um primeiro passo. Mas que tu não coloque todas as tuas fichas aqui. Assim como, de repente, se os 12 passos falhou contigo, talvez tu tenha que complexificar o teu tratamento. Tu vai ter que ter um terapeuta, tu vai ter que entrar com mindfulness, tu vai ter que entrar com um suplemento, com um exercício, tu vai ter que conscientizar a tua família para te ajudar e tu vai ter que fazer tudo junto. Método multidisciplinar, que é isso que eu tenho estudado para no futuro, quem sabe eu consiga ser isso para as pessoas que me buscam e poder fazer isso de uma forma mais estruturada para mim mesma e encontrando as naltrexonas para os vícios que mais surgem à minha porta. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhem, desculpem o tamanho, ele vai ser só um vídeo sobre isso. Vocês vão encontrar mais informações no site revoluçãoquieto.com. Lá vai estar o vídeo The Cure for Alcoholism, a cura para o alcoolismo, do Scapa, e assim como algumas falas do Dr. Sinclair. Fiquem bem, reflitam sobre tudo isso, reflitam sobre si mesmos aqui, não tenham preconceito, não caiam no erro do julgamento. Não é uma questão moral, como vocês podem ver, a gente não está falando de nada moral aqui, não é subjetivo, não é falta de força de vontade, eu estou falando sobre caminhos bioquímicos. Então, vão aprender a se dissociar das coisas e aprender a afastar pessoas que não conseguem dissociar. Eu acho que para mim esse é o primeiro passo. Aprender não a me dissociar emocionalmente das questões que o meu cérebro gera em mim e também aprender a dissociar as pessoas que não sabem dissociar isso. Então, eu desejo muita lucidez, que é justamente essa capacidade de dissociação das coisas para todos vocês. E uma ótima jornada para todos. Me busquem qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, gente.